Bom, no tempo que eu estava dando aqueles cursos de astrologia, houve uma matéria da Veja, em que um repórter, eu acho que já falecido, Henrique Frouet, que era excelente pessoa, né, me fez um desafio. Ele disse, bom, mas por um mapa astrológico dá para saber alguma coisa da pessoa real? Eu falei, dá para saber muito menos do que os astrólogos geralmente falam, mas alguma coisa sai. Vamos dizer que se sair 5 frases exatas, eu acho que já é muito. Agora, quando você vai ter uma consulta com o astrólogo, ele fala durante 5 horas, né? Quer dizer que exageram, né? Agora, eu por experiência eu confirmo que alguma correspondência ainda não especificada, não analisada, não compreendida, existe entre as posições dos planetas na hora do nascimento e alguns traços permanentes do caráter, né? Então eu falei, olha, eu preciso você me dar uma data e hora de nascimento e só precisa me dar as seguintes informações. Você precisa me informar se é uma pessoa existente e o sexo. Só isso que eu preciso saber. Okay. E daí eu dei lá uma série de coisas e era exatamente a descrição do personagem, que era o Fernando Gabeira. Ok. Então eles ficaram muito assustados com isso. Mas, curiosamente, a gente fala de astrologia, o pessoal entende uma coisa totalmente diferente. A palavra é a mesma, mas existe uma diferença enorme entre o que um astrólogo profissional faz, o que eu faço e o que a astrologia de jornal faz. Quer dizer, eu nunca fui um crente na astrologia. Falei, não, eu tenho interesse científico por isso aí, eu quero saber o que é, vamos lá. Em todo o estudo que eu fiz a respeito, eu fiz abstração dos signos. Eu só levei em consideração um negócio que chama as casas astrológicas, que são, vamos dizer, as direções do espaço partindo da Terra. Você toma assim, o horizonte, toma um ponto culminante do céu, divide em 12 pedaços, tem várias técnicas para fazer isso, e as posições dos planetas nas casas, elas têm de fato uma correspondência estrutural só com aspectos permanentes do caráter do sujeito. O que cria uma dificuldade descritiva enorme, porque nesse estudo eu tomei como caráter só os traços fixos, que são, portanto, compatíveis com o desenvolvimento de várias personalidades diferentes. Entendi. Então, distinguindo que caráter seria estrutura permanente e personalidade é uma coisa que mistura a estrutura permanente com características adquiridas por experiência, por cultura, etc, etc. A descrição disso é um negócio dificílimo, é um problema, vamos dizer, talvez seja o maior problema. A maior parte dos astrólogos não se dá conta, eles exercem essa coisa de maneira um pouco ingênua, você não tem uma consciência científica da dificuldade, né? Então, por exemplo, existe uma terminologia apta a descrever caracteres permanentes da pessoa. Quando eu peguei esse estudo, falei, não, isso não existe, isso eu vou ter que criar. E criar, então, uma grade descritiva, caracterológica, capaz de, vamos dizer, ser conferida com as posições planetárias. Isso está feito, está num livro chamado O Caráter como Forma Pura da Personalidade. Eu acho que isso aí está esgotado há muitos anos, mas talvez você encontre em PDF na internet pirateado. Esse livrinho é apenas o resumo e o índice de um livro maior que eu queria fazer, baseado em 3 cursos que eu dei. O nome é horroroso, mas é o que eu encontrei, de astrocaracterologia. E a astrocaracterologia era um estudo, qual é a possibilidade de averiguar cientificamente se há uma correspondência entre a posição dos planetas e o caráter humano. Então só a parte metodológica leva um ano, né? Então eu tinha planejado uma obra em 5 volumes que eu tenho em transcrições de aulas. Não tive tempo de trabalhar isso até hoje. Mas é evidente que isso não tem absolutamente nada com o que as pessoas, inclusive a maior parte dos jornalistas, imagina sobre o nome de astrologia. Eles fazem toda uma mitologia em torno, né? Então essa mitologia é ainda mais ridícula do que a astrologia que se faz por aí. Veja, todo o curso de astrocaracterologia é um curso de filosofia aplicada à solução de determinados problemas. Durante o século XX, nós tivemos 100 anos de debate em torno do problema da astrologia. Esse debate chegou num ponto culminante quando o chefe do Observatório de Paris, Dr. Paul Kuderk, contratou um profissional da estatística chamado Michel Gauquelin e disse, vamos tirar a limpo logo esse negócio da astrologia e acabar com essa porcaria. E conceberam lá um método muito bem feito para averiguar isso aí.
o Gauquelin fez uma primeira pesquisa com 50 mil mapas de nascimento. E por incrível que pareça, ele voltou para o Dr. Paul Kuder e falou: lamento informar, mas alguma correspondência existe. Não é exatamente como os astrólogos dizem, mas que ela existe, existe, e é comprovável. Ele averiguava o seguinte: na tradição astrológica, que não é uma ciência, mas é um conjunto de preceitos empíricos enormemente confuso, né? Existe uma associação entre determinados planetas e determinadas profissões humanas, atividades humanas. Então ele pegou 3 desses planetas, Júpiter, Marte e Saturno, que quando estão nos ângulos de um mapa, quer dizer, no ponto culminante, no ponto inferior, no zênito ou no nadir, que chama em astronomia, ou na linha do horizonte, seria o que os astrólogos chamam de planeta dominante. O planeta dominante seria traço fundamental do caráter do indivíduo, de onde se poderia concluir que, se houvesse alguma relação entre uma coisa e outra, deveria haver um predomínio estatístico de certos planetas em certos pontos do horóscopo, nos horóscopos das pessoas de determinadas profissões. Ele pegou 3 grupos: militares, cientistas e escritor, jornalista, professor, gente que tem da comunicação, né? Que ele associou respectivamente a Marte, Saturno e Júpiter. E descobriu que havia uma coincidência espetacularmente grande, né? Ele falou: alguma coisa tem aí. O Paul Kuder ficou muito enfesado com a coisa e mandou refazer a entrevista, refazer a pesquisa, agora com 500 mil horóscopos. A primeira amostragem era exclusivamente francesa, daí na segunda pegou o país de toda a Europa. E o negócio confirmou. Então, bom, alguma coisa tem. Só que é o seguinte: o pessoal fica discutindo se a astrologia é uma ciência, ou se é um charlatanismo, se é uma crendice, etc, etc. E peraí, mas a astrologia ela está falando de um determinado fenômeno físico, não é isso? Um fato da natureza. Antes de discutir a astrologia, nós temos que discutir se esse fato existe ou não. Não é isso? Então são 2 problemas. Primeiro, a existência do que nós chamamos de fenômeno astral, que seria essa correspondência, por vaga que seja. E segundo, a astrologia. A astrologia, o que nós chamamos de astrologia, é uma tradição de 5.000 anos, com os textos mais estrambóticos que possa imaginar, assim, capaz de lotar a biblioteca do Congresso e da Sobrar. Tá certo? Essas doutrinas e técnicas astrológicas são uma confusão dos diabos, cada um diz uma coisa diferente. Então, como é que você vai julgar um treco desse que é tão assim heterogêneo? E julgar numa palavra: isto é ciência, isto é crendice. Isso é coisa de maluco. E de ignorante, sobretudo, né? Ignorante palpiteiro. Eu falei: não, mas eu quero estudar e tirar esse negócio a limpo seriamente. Então, primeiro temos que colocar o problema da possibilidade dessa investigação. E como proceder, quais os critérios metodológicos, etc, etc. Foi um trabalheiro dos diabos, tá entendendo? E daí eu dei 3 cursos, quer dizer, longo tempo depois de ter abandonado a prática astrológica, eu falei: bom, acho que está na hora de eu fazer um acerto de contas e dizer: bom, o que foi que eu aprendi com esse negócio? Que conclusão eu tirei? E dei 3 vezes o curso Astrocaracterologia, que foi gravado, está transcrito, né? Está tudo com uma aluna minha chamada Lúcia de Fátima Junqueira, mas eu não tive tempo de trabalhar esse texto até agora. Provavelmente não vou ter. Eu, pessoalmente, eu acho que sem um confronto com essa questão da astrologia, nenhuma filosofia científica é séria. Porque essa é uma questão fundamental do ser humano. Existe ou não existe? Quer dizer, o ambiente cósmico que nos rodeia é indiferente à nossa constituição, vamos dizer, biopsicológica? É ou não é? Essa é uma questão fundamental. Né? E o trabalho que os astrólogos fazem em cima é totalmente empírico, não tem critério científico nem nada. Eles alegam, às vezes, que é uma ciência, mas é um pouco o trabalho da propaganda, né? Não é uma coisa séria. E os adversários da astrologia, em geral, também não sabem do que estão falando. Uma vez eu tive um debate na TV Manchete, programa da Márcia Peltier, com o chefe do Observatório do Valongo, o Dr. Ronaldo Rogério de Freitas Mourão, né? E o homem saiu dali de rabo entre as pernas, né? Ele não sabia nada.
Ele começou dizendo, não, todos os filósofos escolásticos negavam a existência desse fenômeno, dessa coisa toda. Eu digo, cite um. Ele não pode citar um, porque pelo simples fato que nenhum negava. Né? Ele está, como todo mundo, está confundindo o que é a existência do fenômeno astral, isto é, da influência ou correspondência, tá? Com a prática astrológica. A prática astrológica, como é uma prática divinatória, obviamente é condenada por toda a igreja. Embora alguns papas até a praticassem. Tá certo? Mas o fenômeno astral é outra coisa. Daí eu falei, ó, você não conseguiu citar nenhum que negasse a existência dele, mas eu vou lhe citar 14, que afirmam taxativamente. Dos padres da igreja, não escolástico, pré-escolástico, o que mais odiava a astrologia era Santo Agostinho. E ele afirma categoricamente que as posições dos astros têm uma influência sobre a conformação do corpo humano e, portanto, sobre o caráter humano. Portanto, ele rejeita a prática astrológica tradicional, mas aceita a existência do fenômeno. Mesma coisa, John Duns Scott, Santo Tomás de Aquino, São Boaventura, todo mundo. Né? Por que eu sei? Porque eu li. Agora o cara ouve, dá opinião de orelhada. Quando terminou o debate, o professor Morão disse, olha, eu nunca mais vou falar desse assunto. É a melhor coisa que o senhor faz. Não sem estudar, né? Pois é, pelo menos estuda primeiro.